Olá, amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Esperando que todos estejam bem, estamos iniciando mais um ano de estudo, trazendo para aqueles que nos acompanham todas as semanas mais uma contribuição nossa e por isso queremos te pedir, Senhor, que nos permita ter a paz necessária para a realização do estudo de hoje. Assim, Senhor, queremos que a Tua Palavra entre em nossos corações e que lá faça morada e aprimorar nossa jornada evolutiva com o que vamos receber. E nada melhor que orarmos em conjunto a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, e santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Fé, a mãe da esperança e da caridade. Chegamos ao capítulo de número 11, no seu item de número 13, Fé e Caridade. Fé é a atitude própria, convicção ou crença que relaciona o homem ao Deus Supremo na expectativa da salvação de sua alma. Fé é o sentimento de quem acredita em determinadas ideias ou princípios religiosos, ou também é um estado ou uma atitude de quem acredita ou tem esperança em algo. A esperança é, genericamente falando, toda a tendência para com o bem futuro e possível, mas incerto, porque, mesmo nas situações mais difíceis, há sempre a expectativa de possuir o bem desejado. Alguns mesmo chegam a dizer que a esperança é a última que morre. Caridade é a virtude que, com a justiça, regula o procedimento moral dos homens para com os outros homens, e especialmente para com a humanidade. Fé inabalável, mãe da esperança e da caridade. A doutrina espírita faz uma diferença entre caridade, que é o impulso da generosidade encontrada na sociedade civil como um todo, e caridade com fé, que se imprime de um caráter sagrado, fazendo com que aquele que a pratica alcance regiões sensíveis e sutis da vida maior. Então, como se manter saudável? Como se manter firme? Como se manter a fé na vida? Narra-nos Mateus o seguinte, aspas, depois de dirigirem à turba, aproximou-se dele um homem, ajoelhou-se e disse, Senhor, tende misericórdia do meu filho, porque é lunático, e padece horrivelmente, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Levei-o aos teus discípulos, mas não foram capazes de curá-lo. A narração vai continuar, contudo, faz necessário interrompê-la para melhor compreendermos a gravidade da situação apresentada, qual seja a impossibilidade dos apóstolos curarem o filho daquele homem. Aspas novamente. Por que estáis temerosos, homens de pouca fé? Disse Jesus. Esse qualitativo dado aos apóstolos, homens de pouca fé, será repetido várias vezes nos capítulos que se seguem do Evangelho. Verifica-se novo exercício de fé quando o mestre Nazareno cura 2 cegos que o seguiam. Credes que posso fazer isso? Dizem eles ao Senhor. Sim. Tocou-lhes então os olhos, dizendo, conforme a vossa vontade, seja feito a vós, e os olhos deles se abriram. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículos de 28 a 30. Novamente citando Mateus, convocando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros, a fim de expulsá-los e curar toda doença e toda enfermidade. Curai enfermos, erguei mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. De graça recebestes, de graça dais. Mateus capítulo 10. A passagem referida nada mais é do que Jesus conferindo aos apóstolos a mediunidade cristã, ostensiva, inclusive com a recomendação expressa de que jamais cobrassem pelo exercício dos poderes outorgados, em especial o de curar doentes, de toda a enfermidade, pois Jesus não excluiu qualquer doença.
A cura da mulher cananeia causa espanto aos apóstolos e à sua filha, pois os cananeus ou canaítas eram uma das 7 nações, uma divisão étnica, que foram expulsas da terra prometida pelos israelitas após o êxodo. Isso está no livro do Deuteronômio, no seu capítulo 7. Não mereciam, portanto, qualquer auxílio ou reconhecimento. Jesus, contudo, ressalva ao curar a menina que, ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para ti como desejas. E desde aquela hora a sua filha foi curada. Novamente, isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Então, qual é o sentido da fé? Teria a fé realmente o tamanho de um grão de mostarda? Seria uma montanha de pedras, de terra e árvores que realmente muda de lugar com o simples fato de dizermos que temos fé? Obviamente que não podemos interpretar literalmente essas palavras, pois a fé não é sólida como um grão de mostarda e tampouco basta acreditarmos que uma montanha sólida será removida simplesmente porque acreditamos que nossa fé irá removê-la. Mas qual o verdadeiro sentido de fé, grão de mostarda e montanha? Vamos a Kardec, no item 2 do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, do Evangelho segundo o Espiritismo. Aspas. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara parte dos homens ainda quando se trate de melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim como nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Da fé vacilante resultam a incerteza, a hesitação, de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer porque não acredita que possa vencer. Nos falou Kardec. E ainda remata no item 7 do mesmo capítulo 19. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque ele não se dobra. Fé inabalável só é a que pode encarar frente à razão em todas as épocas da humanidade, nos falou Kardec. E José, espírito protetor, neste capítulo indaga: não é a fé que nos sustenta a esperança de vermos cumpridas as promessas do Senhor? Porque se não tivermos fé, que esperaremos? Não é a fé que nos dá o amor? Belas palavras desse Espírito. E daí nós perguntamos a vocês: por que é necessário o concurso da fé para a prática da verdadeira caridade? Porque a prática desta caridade exige muita abnegação e sacrifício, de todo interesse egoístico, devotamentos esses que só a fé tem o poder de inspirar. A fé na realização de algo aciona a vontade de querer, que por sua vez direciona todas as energias em favor desta realização. E é assim que a esperança e a certeza de conseguir, ambas produtos da fé, levam o homem e a humanidade a progredir. Nestes dias tempestuosos, com a repetição de desastres e calamidades de todos os tipos, a caridade é convidada a visitar-nos em regime de urgência. Por isso, o Espírito José escreve que a fé é a base da regeneração, ou seja, da recuperação espiritual de um viver em erros, enganos e maldades, frutos da imperfeição, do egoísmo e do orgulho. Nós, espíritos que constituímos a humanidade da Terra, espíritos ainda em provas e expiações, portanto, em ritmo de regeneração, pela dificuldade em entender a lei do amor, para aceitá-la e vivê-la sem a fé em Deus e nas suas leis, não conseguiremos desenvolver de forma consciente todo o nosso potencial espiritual, mas que se constitui de elementos intelectuais e morais.
Sem a fé, que mantém em atividade a vontade de querer transformar-se em uma pessoa melhor, em um aperfeiçoamento contínuo e perseverante, independente dos ambientes, das situações, dos acontecimentos e das pessoas com as quais se convive, buscando a tudo e a todos compreender, isentando-se de emoções e de sentimentos negativos. Esse esforço não se manterá sem a nossa presença. A fé é sincera, ela é dominadora e contagiosa. Quem já desenvolveu essa fé sincera ou a está desenvolvendo, tem a grande responsabilidade de demonstrá-la no seu viver cotidiano, mesmo que de vez em quando haja uma queda ou um comportamento inadequado. O progresso é feito de sucessos e fracassos, mas onde a fé se mantém, apesar das dificuldades, ele continua se desenvolvendo, servindo de exemplo aos demais. Na nossa opinião, a fé está relacionada à confiança. E quando confiamos em algo ou em alguém, estamos exercendo a nossa fé. Quando confiamos na nossa capacidade e nas nossas aptidões, temos fé em nós mesmos. Lembre-se da expressão "eu boto fé em você". É também um exemplo, bem como a oração. No Espiritismo, não há o dogma da fé, porque esta se deve desenvolver espontaneamente e, sobretudo, ser raciocinada. Tenha fé, confie, mas saiba no que ou em quem está confiando. Dessa forma, nossa fé cresce com segurança, com bases sólidas para um dia ser inabalável. Devemos cultivá-la todos os dias, assim como fazemos com as plantas, mas são nos momentos difíceis que temos a chance de colocá-la em prova. A fé também nos faz vislumbrar um mundo melhor, mais justo e mais pacífico, e dessa forma desperta a nossa vontade de agir para conquistar e concretizar esse mundo evoluído. Sem essa atitude positiva, ou seja, sem a atitude de arregaçar as mangas e trabalhar, a fé é vazia, estéril, ou como disse Emmanuel no livro Fonte Viva, uma flor artificial enfeitando uma mesa. Que será da regeneração planetária se todos aqueles que dizem ter fé em Deus, nos espíritos e na evolução destes ficarem de braços cruzados e sem pressa esperando a transição? A fé é uma virtude ativa que aciona nossas forças divinas para a transformação da realidade individual e coletiva. E é por isso que tem como filhas todas as virtudes, inclusive a esperança e a caridade, e claro, incluindo o amor. A dificuldade maior na questão da fé é esperar por algo que é incerto, como já dissemos. Temos a intuição de que este é o caminho, mas a demora na obtenção do necessário envolve-nos, às vezes, em desespero. A intuição afirma que devemos persistir, contudo a espera é difícil. Que seria de nossa incerteza, de nossas tribulações, sem esse ponto de apoio para sermos reconfortados? Aquele que tem a fé vigorosa aceita de bom grado qualquer extremo, pois, embora esteja no meio da incerteza momentânea, espera que o tempo, o grande arquiteto do universo, possa oferecer as oportunidades para os seus ideais. Então, por que juntar fé, esperança e caridade? De acordo com a religião, elas estão relacionadas, ou seja, uma depende da outra, para que o ser humano possa se expressar neste mundo. A separação é simplesmente didática para estudarmos detalhadamente em separado. Mas na prática, não temos condições de as separar porque estão unidas pelos laços da razão. Segundo Emmanuel no Consolador, ele nos diz: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza de Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração e significa humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Belas palavras de Emmanuel no livro O Consolador. Quando indagados a respeito das dificuldades do homem dominar suas más inclinações, os espíritos superiores responderam a Allan Kardec que sempre se pode conseguir a libertação quando a pessoa tem em si uma vontade firme e poderosa. Vontade é fé.
Muitos dos que buscam os centros espíritas para pedirem ajuda estão doentes da fé. E quem quiser ser forte em termos espirituais, com naturais consequências na vida material, deve procurar desenvolver essa potencialidade que dorme em nosso coração. Se nos ocupamos somente de nossa felicidade, onde haverá espaço para a caridade? Atropelamos as necessidades alheias para satisfazer as nossas próprias necessidades. Não fazemos concessões em prol do outro e, muitas vezes, pagamos o preço da desarmonia entre os que estão ao nosso redor. Em nossos dias, já não cabem mais os martírios circenses, porém, ainda é válido que, ao compreendermos nossas carências diante das faltas, usemos o combustível da fé para vencermos os obstáculos. Hoje em dia, o processo é o mesmo quanto à sua natureza, mas diferente quanto à sua forma. As perseguições agora são íntimas e o homem luta contra os seus próprios monstros e não mais contra as feras do circo ou as fogueiras da intolerância. A fé alimenta a esperança de tempos melhores através da prática da caridade. Daí a importância da vivência espírita no nosso dia a dia. O espírita tem uma visão realista da vida futura e, neste caso, a esperança torna-se uma força inovadora. Sendo uma ação, a caridade está sempre ao nosso alcance direto e só depende de nós. Ademais, não terá porventura o apóstolo dos gentios exemplificado amplamente a caridade em suas ações? Ele era, aliás, a antítese da fé contemplativa. Saía pelos caminhos ásperos do seu tempo, enfrentando todas as dificuldades de toda ordem para disseminar e consolidar a mensagem cristã, auxiliando a todos os que estivessem aos meios do seu alcance. Que expressão maior de caridade do que esclarecer e educar para o bem? No Livro dos Espíritos, na questão 886, nos diz: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? E a resposta dos Espíritos: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Belas palavras. Essa questão e as que se seguem são bastante relevantes, visto ser comum que a palavra caridade seja empregada para designar uma noção muito mais restrita do que aquela pretendida por Jesus. Caridade é confundida com a mera ajuda material ou mesmo a esmola. A caridade é mais do que as doações externas. Não se pode confundir caridade com filantropia. A filantropia é um ato de amor fraterno e humano que identifica certos seres humanos ao destinarem somas para se aplicar em obras de incontestável valor, financiando múltiplos setores. Ninguém discorreu de forma tão sublime acerca da essência da caridade quanto o apóstolo Paulo, no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Nos diz Paulo: ainda que eu fale todas as línguas dos homens, a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e o símbolo que retine. Ainda que tenha o dom da profecia, que penetre todos os mistérios e tenha a perfeita ciência de todas as coisas, ainda que eu tenha toda a fé, até o ponto de transportar as montanhas, se eu não tiver a caridade, nada serei. E mesmo que tenha distribuído os meus bens para alimentar os pobres e entregar meu corpo para ser queimado, se eu não tiver caridade, tudo isso nada me servirá. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, e não se enche de orgulho. Não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não se rejubila, não suspeita mal, mas rejubila-se sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, fé, esperança e caridade, permanecem, porém a maior delas é a caridade. Isso tudo está em Paulo, no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Boa parte dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo tratam direto ou indiretamente da caridade. Há, por exemplo, diversos capítulos dedicados ao estudo dessas virtudes, envolvidas com a caridade, como a humildade, no capítulo 7, a pureza do coração, no capítulo 8, a afabilidade e a paciência, no capítulo 9, a misericórdia, no capítulo 10, a piedade filial, no capítulo 14, e o desprendimento dos bens terrenos, no capítulo 16, e tantos outros. Um belo exemplo está no livro Melhores Poemas de Vicente de Carvalho. Essa felicidade que supomos árvore milagrosa que sonhamos toda arreada de dourados pomos existe sim, mas nós não alcançamos por quê?
está sempre apenas onde há pomos, e nunca há pomos onde nós estamos. A propósito da caridade implicitamente contida no mandamento maior, vale abrir aqui um parênteses para lembrar numa outra ocasião em que Jesus foi questionado sobre o assunto e apresentou o mandamento numa versão diferente. Disse-nos Jesus no Evangelho de Mateus: "Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam", e acrescentou: "Pois é nisso que consiste a lei e os profetas." Mateus capítulo 7. Nessa versão, conhecida como regra áurea, está explícito o caráter divino do mandamento, ou seja, da caridade. A fé é o ponto de chegada de um coração inquieto, que, enquanto não encontra e não adere a Deus, não descansa. A fé é a abertura do coração humano, é um caminho para o conhecimento, mas um caminho adaptado pela mente e, portanto, é um caminho de razão. A fé torna-se verdadeira quando desperta sentimentos de humildade e de condenação em consubstância aos fatos espirituais. A fé não é o puro saber, mas a vontade, o amor, a esperança e, acima de tudo, a capacidade de caminharmos nesse caminho. A caridade abrange todas as nossas relações com os nossos semelhantes, sejam quem sejam e estejam na posição em que estejam. É por isso que a benevolência, o desejar o bem, a indulgência, que é compreender as faltas alheias, e o perdão são apontados como parte essencial da caridade. Ceder de si, do seu orgulho, de sua vaidade, de sua ambição, de sua teimosia, do seu ciúme, a fim de que o bem geral se promova, isso exige renúncia. Doar amor, compreendendo respeito e calor humano, eis a caridade integral preconizada por Jesus. Aí, o Evangelho novamente nos ensina, aspas, "Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabei por que o fazeis. Segui os vossos conselhos, mas conscientes dos fins que vos propomos e dos meios que vos indicamos. Crede e esperai sem fraquejar. Os milagres são produzidos pela fé." Está no Evangelho. A fé espírita baseia-se nos fatos e na lógica, e não apenas em simples crenças herdadas dos nossos antepassados. Por isso dissemos que se a fé é força que nasce com a própria alma, a fé raciocinada é conquista do espírito imortal. Dessa forma, se utilizarmos a fé conscientemente, poderemos suprir e suprimir longas curvas em nosso caminho e nos livrarmos de inúmeros sofrimentos. A caridade só é verdadeira e capaz de promover a evolução do espírito quando praticada com abnegação. Mas para isso ela tem que ser inspirada e sustentada pela fé, que lhe constitui a mola propulsora. Nesta hora de pandemia virótica, em que predomina a pandemia da miséria moral de mulheres e homens mesquinhos, eles merecem o espírito de caridade para serem menos infelizes. O relacionamento entre fé, esperança e caridade abre nossa mente para as profundas reflexões da vida religiosa. Essas três virtudes descortinam horizontes vastíssimos. Ânimo, coragem. Preguemos pelo exemplo da nossa fé. Preguemos pelo exemplo das nossas obras. Preguemos pela nossa esperança firme. Disse o Cristo: vai, que nossa fé possa curar nossas doenças da alma. Disse novamente o Cristo: vai, que possamos auxiliar a todos que encontramos. No livro Emaús, de Sergito de Souza Cavalcante, temos a bela frase: o homem cuja fé em Cristo é real e sincera poderá edificar sobre esta fé e o fará o edifício de caráter cristão que resistirá a todas as tempestades que tentarem destruí-los. Chico Xavier, no Consolador, nos diz: conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Chico Xavier, o Consolador. Agora, fechando os nossos olhos, vamos pedir ao Pai que harmonize o nosso planeta, bem como a humanidade que passa por dias tão conturbados, que seja levada uma harmonização aos hospitais, albergues, presídios e a todos os segmentos religiosos, bem como as casas espíritas e a nossa casa espírita. Que os profissionais da saúde possam receber essa harmonização para melhor enfrentarem o momento crítico desta virose planetária. Que se harmonize os dirigentes dos países para que possam tomar boas decisões. Pedimos também uma harmonização para o nosso ser, que possamos passar por essa crise da melhor maneira que pudermos.
Que esse ano que se inicia possa ser pleno, bem melhor que o ano que passou, com realizações e o sentimento de que dias melhores virão, que assim seja. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal, clique no positivo todas as vezes que você escutar a nossa aula. Dê sugestões, faça críticas, é muito importante para nós esse contato. Divulgue o nosso canal e toda quarta-feira, às 8 horas, estará recebendo uma nova postagem. Muita paz, muito obrigado, que assim seja.